Olá, pessoal, tudo bem? Que bom que vocês estão aí firmes e fortes nos estudos, persistentes. Hoje a gente vai continuar uma matéria nova, uma outra parte da matemática. Vamos dar uma pausa em funções e vamos estudar um pouco de geometria. Acompanhe comigo. Em geometria, um dos conceitos mais básicos é a ideia de ângulo. Um ângulo é a medida que a gente usa, né, aquilo que a gente usa para medir a rotação de uma linha ao redor de certo ponto. Então, por exemplo, aqui eu tinha a linha original, aqui deitadinha na horizontal, e ela girou até aquela posição. Essa abertura, esse giro que ela deu, a gente diz que é a medida do ângulo correspondente. O giro se deu ao redor desse ponto aqui, que a gente chama de vértice. A unidade de medida dos ângulos é o grau. Um giro de 360, de uma volta inteira, desculpa, equivale a um giro de 360 graus. Quando a pessoa diz que a vida dela mudou muito, deu uma volta de 360 graus, a pessoa está falando errado. Porque se você der um giro de 360 graus, você volta onde você estava, né? Agora, um giro de meia volta, quando você pega, por exemplo, uma linha como aquela, e você gira ao redor desse ponto e ela vem para cá, um giro de meia volta, como você vê aqui, destacado, a meia volta em relação ao vértice, é 180 graus, metade de 360. Quando a gente mostra esse tipo de ângulo, a gente chama esse ângulo de meia volta de ângulo raso. Agora, se a gente der uma volta de um quarto, equivalente a um quarto de volta, aí a gente vai ter um ângulo que a gente vai usar muito durante o estudo de geometria. É um ângulo de 90 graus que recebe o nome de ângulo reto. Muito bem. Em relação ao ângulo reto, a gente pode ter três classificações para os ângulos. Um ângulo reto, como eu acabei de falar para você, um ângulo reto, que é o ângulo de canto da porta, o canto da página, o ângulo de canto é o ângulo reto. O ângulo reto vale sempre 90 graus. E o símbolo dele é esse quadradinho com essa bolinha no meio. Se você vê um quadradinho como esse com essa bolinha no meio, é porque o ângulo é reto, vale 90 graus. Agora, se você traçar um ângulo cuja abertura seja menos do que 90, tipo este aqui, ó, que eu estou tentando desenhar, repara, esse ângulo aqui é um ângulo menor que 90 graus. Aí ele vai ser chamado de ângulo agudo. Ângulo agudo, portanto, são os ângulos, ângulos agudos são aqueles que têm abertura menor do que 90 graus. Por outro lado, se você desenhar um ângulo como esse que eu vou desenhar agora, ó, um ângulo que ultrapasse a medida de 90 graus, por exemplo, esse aqui, ó, o giro dele é mais do que 90 graus, então a gente diz que esse ângulo aqui beta maior que 90 graus é chamado de obtuso. Então, um ângulo de 90 é reto, mais que 90 é obtuso, menos que 90 é agudo. Existem duas situações que precisamos de tomar atenção, que é aquela relacionada com a bissetriz de um ângulo e dos ângulos opostos pelos vértices. Então, olha só, dado um ângulo qualquer, por exemplo, este aqui que eu estou desenhando agora, existe uma linha que divide esse ângulo em dois ângulos iguais. A linha que divide esse ângulo em dois ângulos de mesma medida é chamada bissetriz do ângulo. Ó. A bissetriz do ângulo é a linha que o divide em duas partes iguais. Então, toda vez que você tiver uma bissetriz de um ângulo, você vai ter o ângulo todo dividido aqui, ó, duas partezinhas iguais. Ele divide o ângulo todo ao meio. Existem também ângulos que chamamos de opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice são aqueles obtidos através de duas linhas que se cruzam, duas linhas que a gente chama de concorrentes. Duas linhas, quando se cruzam, são chamadas de concorrentes. Ó.
São chamados de opostos pelo vértice porque o vértice dos dois está aqui. Então, por exemplo, esse ângulo daqui é oposto a esse aqui pelo vértice. Assim como esse abertão aqui é oposto pelo vértice a esse. Ângulos opostos pelo vértice sempre têm mesma medida. E isso aqui é importantíssimo da gente notar. É como se fossem as pernas de uma tesoura. Se você abre a tesoura muito, né? Se você pega ali a parte do pegador, onde você pega mesmo a tesoura. Se você abre pouco, então a ponta da tesoura abre pouco também. É o mesmo pouco. São ângulos opostos pelo vértice, têm sempre a mesma medida. Agora, ainda há mais duas classificações. Dois ângulos podem ser complementares, agora eu vou à mão livre, hein? Quando você colocá-los lado a lado, e um angulinho, como por exemplo esse, quando colocado lado a lado com outro, formarem um ângulo total de 90 graus. Então, ângulos complementares são aqueles cuja soma vale 90 graus. Por exemplo, o 30 e o 60. São dois ângulos que somados dão 90, certo? Agora, ângulos suplementares são aqueles que, quando somados, se você pegar então esse angulinho aqui pequenininho e adicionar, pegando esse ângulo alfa pequenininho aqui, e colocar do lado dele um outro ângulo, de forma que os dois juntos deem meia volta, ou seja, de forma que a soma deles seja igual a 180 graus, como você vê aqui, ó, dá meia volta inteira, então os ângulos são chamados de suplementares, como por exemplo, 30 graus e 150, porque a soma deles tem que dar 180. Ok? Essa aqui é uma introdução básica, na sua apostila tem uma teoria um pouquinho mais completa, até com alguns outros nomes que eu nem citei aqui. Agora, é importante chamar a nossa atenção para esse caso aqui, ó. Quando temos retas paralelas, ou seja, retas que têm a mesma distância entre si, e essas retas são cortadas por uma terceira linha, que a gente chama de transversal, observe que ficam delimitados nesse desenho vários ângulos pequenos, ó. Esse ângulo aqui, que é igual a esse porque são opostos pelo vértice, também esse aqui e também esse aqui. Também ficam delimitados ângulos maiores, ó. Esse aqui laranjinha é igual a esse laranjinha porque são opostos pelo vértice. Este aqui também é igual a este aqui. Esses ângulos, se as retas forem paralelas, então se essa reta e essa forem paralelas, atenção para o símbolo, então necessariamente os ângulos agudos são iguais e os ângulos obtusos iguais, opa, pulou ali, cortou ali, e os ângulos obtusos também. Ângulos obtusos são iguais. Agora veja só, os ângulos aqui podem tomar alguns nomes especiais. Esse ângulo verdinho aqui, com esse ângulo verdinho aqui, são ângulos que esse olha para cá, o outro olha para lá. São ângulos alternos, porque eles se alternam, cada um está de um lado da linha rosa. Por outro lado, os dois são ângulos que estão dentro das linhas paralelas. Eles são chamados, eu vou colocar aqui, alfa e beta. Então, esses ângulos que fica cada um olhando para um lado e os dois para dentro, alfa, beta, são chamados ângulos alternos, porque se alternam, cada um está olhando para um lado, e internos, pois estão dentro, internos, desculpem, internos, porque estão dentro das retas paralelas, né? Outros exemplos de ângulos alternos internos são esse daqui, por exemplo, gama e delta. São ângulos que alternam o lado da linha do meio e estão dentro das paralelas. É importante que você note que os ângulos internos, os alternos internos, são sempre iguais, têm sempre a mesma medida. Sempre iguais.
É claro, turma, sempre iguais se as retas do meio ali forem paralelas. Se não forem paralelas, não são mais. Agora, por exemplo, esse daqui eu não vou nem anotar o nome, mas ó, tá vendo que esse aqui tá do lado direito da transversal e esse aqui tá do lado esquerdo? Eles também são alternados, só que eles são para fora. São chamados alternos externos. Esse ângulo aqui e esse aqui, cada um alterna de lado, um olha para cima, outro para baixo, por fora. Alternos externos. Os alternos externos também são iguais. Eu não vou nem anotar porque é um nome que não é muito comum. Agora, por exemplo, aqui você tem o beta, aqui você tem o teta. Você percebe que o beta e o teta estão os dois do mesmo lado e na mesma posição? Se você escorregasse aqui o teta, ele cairia certinho sobre o beta. Então, o beta e o teta são exemplos de ângulos correspondentes. Correspondentes porque um deles corresponde à medida do outro. Se você pudesse escorregá-los em relação à reta cor-de-rosa, você obteria exatamente a mesma medida. Beleza? Agora, por exemplo, o ângulo alfa e o ângulo teta, e o ângulo delta ali, ou beta e gama, são ângulos que estão do mesmo lado da linha para dentro. São chamados colaterais internos. Mas aí é um monte de nome que você nem precisa se preocupar, tá bom? O importante é você saber que toda vez que você tiver retas paralelas cortadas por uma transversal, os ângulos agudos são iguais e os obtusos também. Agora, tendo falado sobre os principais tipos de ângulos, a gente ainda pode entrar numa outra matéria, os triângulos. Os triângulos são as figuras formadas por três lados, 1, 2, 3. Por três lados. Assim como tem três lados, eles também têm 1, 2, 3 vértices. Certo? 3 vértices e 3 lados. Eles também têm 3 ângulos internos, ó. Um ângulo interno, outro ângulo interno e outro ângulo interno. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre vai dar 180 graus. Então, por exemplo, se esse for 20 e esse for 100, necessariamente o outro tem que ter 60, porque a soma dos três tem sempre que dar 180 graus. Agora, além dos ângulos internos, há os ângulos externos também. Veja só, se você esticar essa linha aqui, estiquei essa linha para lá, ó. Ao esticar essa linha para lá, o ângulo que aparece aqui é o que a gente chama de externo desse ângulo gama. Externo do gama. É o ângulo, externo, ângulo externo do gama. Se você esticar essa linha aqui, ó, vai passando, esticou, prolongou, aqui vai aparecer um novo ângulo, que é o ângulo externo do beta. Se você esticar essa linha aqui, aqui vai, no suplementar do ângulo alfa, vai aparecer o ângulo externo do alfa. A soma dos que estão para dentro é 180. A soma desses três que estão para fora sempre vai dar 360 graus. E a partir daqui a gente pode tirar várias conclusões. Mas o objetivo dessa aula é ter essa primeira delas principalmente na sua cabeça. A soma dos ângulos internos, os ângulos de dentro, sempre vão dar 180 graus. Agora, os triângulos também podem ser classificados de acordo com os lados ou de acordo com os ângulos internos. Desculpa, acho que eu digitei errado aqui. Opa! Aí, tivemos problemas técnicos. Muito bem, de acordo com os lados, um triângulo pode ser escaleno. Um triângulo pode ser escaleno quando ele tiver todos os lados diferentes. Tipo assim, ó. Um lado de uma medida, outro de outra e outro de uma terceira ainda. Ou ele também pode ser um triângulo isósceles. O triângulo isósceles é aquele que vai ter dois lados iguais. Dois lados iguais e um terceiro geralmente diferente. Ou ainda o triângulo pode ser equilátero, quando ele tiver todos os lados iguais. Esse lado igual a esse que é igual a esse.
Agora, então, lados e triângulo escaleno, todos diferentes, isósceles, 2 iguais, e equilátero, os 3 iguais. Agora, em relação aos ângulos internos, um triângulo pode ter outros formatos. Um triângulo pode ser chamado de triângulo retângulo quando um dos seus ângulos for reto. Opa, não deu certo. Quando um dos ângulos internos dele tiver 90 graus, ó. Se um deles tiver 90 graus, então ele é chamado de triângulo retângulo. É muito usado na física, em trigonometria e etc. Agora, se todos os ângulos tiverem menos que 90 graus, ó, 1, 2, 3, tudo angulinho pequenininho, com menos de 90 graus, aí ele é chamado acutângulo. Porque agudângulo ficaria muito estranho, né? Ângulos menores que 90 são agudos. Triângulo agudângulo ia ficar feio. Ficou acutângulo. Agora, um triângulo é chamado obtusângulo quando um dos ângulos ele é maior que 90 graus. Então, aqui eu tenho todos os ângulos menores que 90, um ângulo igual a 90 e aqui maiores que 90. Pergunta rápida, por que é que eu não posso ter dois ângulos de 90 dentro de um triângulo? Porque os três juntos tem que dar 180. Se eu tiver dois de 90, eu não tenho quem completar. E por que eu não posso ter um ângulo dentro de um triângulo que seja maior que 180? Ora, se a soma dos três tem que dar 180, eu não posso ter um que seja mais que isso, não é mesmo? Agora, duas consequências importantes. Em triângulo, mudei até a cor da fonte. Em triângulos isósceles, além de ter dois lados iguais, eles também têm dois ângulos da base de medida igual. Nos triângulos equiláteros, eles têm os três lados iguais. Consequentemente, têm os três ângulos iguais também. Nos triângulos, tanto no isósceles quanto no equilátero, quando a gente desenha a altura a altura em relação à base, como eu tentei fazer aqui, mas eu acho que não vai encaixar ali, ó lá. Oh, que legal, hein? Quando a gente desenha aqui, ó, a altura em relação à base, tanto aqui quanto aqui, essa altura, se o triângulo for isósceles ou equilátero, nos outros não vale. Sempre vai bater aqui no ponto médio dessa linha, ou seja, o ponto aqui divide essa linha em duas partes iguais. E ainda, se os triângulos forem isósceles, né, ou equiláteros, essa altura sempre vai fazer 90 graus com o chão. E também vai ser bissetriz dos ângulos aqui em cima. Ó. Esse ângulo vai ser igual a esse. E aqui, esse ângulo vai ser igual a esse. Agora, turma, se todos os ângulos são iguais e a soma nos triângulos equiláteros, todos os ângulos internos são iguais e a soma tem que dar 180. Esse mais esse dá 180, então cada um deles vale 60 graus. Quando você desce a altura, ele vai cortar os 60 da ponta em 30 para um lado e 30 para o outro. Beleza? Ó, com essa introdução, era mais para você ter a ideia dos nomes, dos triângulos, de algumas propriedades simples, enxergar essa linha que cruza a base no meio, e dos ângulos em retas paralelas, além dos nomes de complementares, suplementares e etc. No próximo vídeo, a gente vai resolver alguns exercícios da sua apostila, certo? Muito obrigado pela atenção até aqui, até a próxima. Tchau!